Excelente semana para todos os ouvintes do Café com Dama. Sou monja Miao Yo do Templo Zulai, Monastério Fo-Guang-Shan, Montanha Luz de Buda. Hoje é dia 22 de março de 2021. Hoje vamos refletir sobre o tema Vencendo o Medo. Medo, uma palavra simples, mas pesada demais. Muitas pessoas perdem a tranquilidade, oportunidades e até a chance de desfrutar a felicidade submetendo-se a ele, assustado com esta sombra. De um ano para cá, conheci muitas pessoas que estão vivendo sem paz, porque perderam emprego, alguns membros da família, amigo e pior, perdendo a esperança. Outros temem perder o pouco que lhes resta. As palavras de Dharma são algo reconfortante para aliviar essa sensação de medo. Uma serpente venenosa ou um bandido. Corremos de medo. Em relação aos perigos que enfrentamos, os brasileiros costumam falar: eu morro de medo disso. O medo surge porque conhecemos o perigo. Esse tipo de medo é o que melhor descreve a situação da pandemia no mundo. Temos medo de ter o contato físico com muitas pessoas ou objetos, porque realmente há o perigo de contrair o vírus. Infelizmente, existem pessoas que ainda não obedecem à determinação de usar as máscaras e álcool, além de manter o distanciamento social. Às vezes eu penso que é melhor ter esse medo do que ser desleixado diante de uma situação perigosa. Afastar-se desse tipo de perigo é uma manifestação de amor próprio. Quem cuida de si evita se lamentar no futuro. Segundo, o medo aparece quando não se está preparado para uma determinada situação. A palavra medo, em chinês, é composta por duas partes. Um radical mente e o ideograma branco, quer dizer, sentirá medo quando a mente deu branco. Criança tirou nota péssima, tem medo de apanhar. Há alunos que têm medo de prova porque não está preparado. Tem medo de escuro porque não há uma vela para acender. Tem medo de falar em público porque falta experiência. Quando analisamos profundamente, temos medo das coisas porque, para a maioria delas, não nos sentimos preparados. Se nesse momento a pandemia nos acuar, então começaremos a nos preocupar com o futuro. Quando tudo isso passar, e vai passar mesmo, o que faremos? A palavra-chave para vencer esse tipo de medo é se preparar para enfrentar as circunstâncias. Terceiro, o medo surge perante imprevistos. Esse tipo de medo nos pega de surpresa. Por exemplo, o investimento. Todos querem ganhar, mas nunca sabemos o resultado de antemão. Tem um ditado que diz: devemos esperar pelo melhor e nos preparar para o pior. Não gaste seu valioso tempo com reclamação ou lamentos. Lembra quando falei sobre a impermanência? Imprevisto não é algo feio, mas é fonte de esperança. O venerável Mestre Xing Yun diz: não tenha medo de momentos difíceis, transcenda-os. O sábio vê momentos difíceis como fonte de oportunidades, e o insensato vê como obstáculos e impedimentos. Quarto, o medo brota quando não temos a fé correta e o conhecimento correto. O maior medo da humanidade é a morte. Você se sente preparado para ela? Caso você tenha uma religião que te oriente sobre a vida e a morte de uma forma alentadora, possivelmente você vai encarar a morte com muita tranquilidade e fé. Algumas pessoas sorriem durante a vida, sorrindo até mesmo no fim.
Infelizmente, existe neste mundo a fé dogmática, que só traz ameaças e não orientação e esperança. Para superar esse tipo de medo, abra seus olhos, analise com cuidado cada crença, procure por uma orientação correta. Para aqueles que têm fobia de algumas coisas, por exemplo, medo de aranha, de barata e de outras coisas, alguns têm medo de tudo. Esse tipo de medo é uma imagem de falso perigo criado no passado e que continua consumindo você. Quantas pessoas já convivem com esses animaizinhos sem maiores problemas? Tente vencer este medo. Vencedor é aquele que vence a si mesmo. Um sábio chinês dizia: vence o outro quem tem força, mas vencer a si mesmo é a fonte do verdadeiro poder. Enfim, um pouco de medo é bom, pois nos torna mais prudentes. Mas a sensação exagerada do medo nada mais será que uma ilusão da própria mente diante de falsos perigos. Tente diminuir a assombração do medo na sua mente. Tome conta da sua própria vida. Não a deixe entregue a esse sentimento. Se uma situação tende a melhorar, para que tanto medo? Se a situação é ruim com medo exagerado, só vai piorar. Que adiantará tanto medo? O Sutra Coração diz: o Bodhisattva que vive a Prajnaparamita não tem preocupação nem obstáculo. Sem preocupação nem obstáculo, não há medo. Alheio à confusão e delírio, assim alcança o Nirvana. Prajna é sabedoria. Paramita, perfeição. Então, se quiser uma vida tranquila, busque a sabedoria com o mesmo ímpeto que os pulmões buscam o ar. Procure reconhecer a ilusão dentro de si e assim alcance a suprema felicidade. Desejo a todos uma ótima semana, repleto de sabedoria, coragem e saúde. Até a próxima. Om Tho Pho.